Então tá, galera, voltamos para as nossas aulas aí, né? Continuamos com Física, Física C. Queria mandar um abraço para todo o país que está assistindo a gente, os meus alunos que devem estar ouvindo do Ceará, que estão no Ceará também. Isso aí, pro Ceará, um povo bom lá no Ceará. O Ceará é um dos que mais aprova o vestibular do ITA. Fortaleza tem uns cursinhos muito fortes para aprovação do ITA, é um povo bom lá. Faculdade de Física do Ceará é uma das melhores do país, então vamos lá, povo, capricha, aula de Física para vocês é sossegado, né? Tá certo? Então, beleza. Voltamos aqui à aula ao vivo. Se você está gostando, dá um like lá. Like é o positivo, né? Você precisa fazer assim, então mete bala lá. É assim, agora eu tomei umas decisões aqui para o nosso programa. Eu pulei, se vocês olharem o livro lá, que vocês têm a apostila, da unidade 1, eu pulei para a unidade 3. Por quê? Porque temos uma conceituação básica, que é a parte de carga elétrica, se o corpo está eletrizado, se não está eletrizado. A partir daí, a gente tem dois caminhos para seguir. Um caminho do bem e um caminho do mal. O caminho do mal seria estudar eletrostática agora. E precisar de muita ferramenta matemática nesse momento pode gerar uma certa depressão. Então, o outro caminho seria seguir eletrodinâmica. E focando os vestibulares ainda. O que é focar os vestibulares? A primeira sequência que vocês têm de prova no país todo é o Enem. Prova do Enem praticamente não cai a eletrostática, mas cai a eletrodinâmica. Porque o Enem, ele visa o quê? A física relacionada ao cotidiano. E ao cotidiano, a gente acaba tendo muita eletrodinâmica. O chuveiro elétrico, a torneira elétrica, o ferro de passar roupa, o forno micro-ondas, tudo isso ligado na sua casa. Então tem um disjuntor, tem um fusível. Ver essa linguagem, assim, pertence à eletrodinâmica e é o motivo da prova do Enem. Você conseguir contextualizar, né? Problemas aqui que não tem formulário na prova do Enem. Então você tem que estar preparado para memorizar algumas equaçõezinhas de física. Quantas você precisa? Normalmente você precisa decorar uma equação que vai ocupar lá. Decorar uma não, você tem que decorar todas para saber qual que você vai usar na hora da prova, né? Então, alguns macetezinhos para poder memorizar isso vão aparecendo ao longo do curso. Então, pulem aí, quem está com material, pega a parte de eletrodinâmica. O que trata a eletrodinâmica? Efeitos da corrente elétrica. Quais são esses efeitos? E como surgiu a eletrodinâmica? Na verdade, os médicos são grandes responsáveis por isso. Lá por 1700, na história da humanidade, tem dois cidadãos lá, que eles, é o Celsius e o Fahrenheit, e eles começam a determinar escalas termométricas, preocupados com a temperatura do corpo humano, e constrói escala. Então, é febre, não está com febre, como que baixa a febre da pessoa, sangra a pessoa, né? Bota num rio que tem sanguessuga e tira o sangue da pessoa, baixa a febre, pronto. Então, eram essas as estratégias que tinha. Mas o tempo vai passando, e quando chega lá 1800 por aí, há uma necessidade de melhorar isso. E os médicos, se for pensar esse período de eletrodinâmica, a gente teria que imaginar assim o Frankenstein. Assistiram o filme do Frankenstein? Quem nunca assistiu, bota, né, no YouTube, tem lá o filme do Frankenstein de 1931, bem legal ver como eles montam isso, e até o cenário é meio tosco, assim, mas pô, em 31 que foi feito, uma história que remete a 1820, 1822. Então, o que fala nesse, que mostra esse filme? Ele quer construir uma pessoa feita de pedaços de outras pessoas, dar uma descarga elétrica nesse ser que ele construiu e ele ter vida, né? Tem os problemas psicológicos do monstro também, o monstro exige uma mulher para ele, porque ele é sozinho no mundo, então tem umas coisas bem bacanas, assim, porque ele não tem alguém igual a ele, né? Na verdade, ele tem alguém que ele não consegue achar um semelhante a ele, então ele tem os problemas, ele não é um assassino, né? Então tem as versões. A parte elétrica é isso, você vê, dá uma descarga elétrica na pessoa, mata a pessoa, ou pode fazer a pessoa viver, não pode? E o que a gente tem de resquício? Parou de bater o coração de uma pessoa, o que você faz? Porrada na pessoa, né? Não. Aí, ó, tá vendo? Se caiu o apagador, imagina o que aconteceria com a pessoa, né? Então, não preciso mais fazer isso. Se eu tiver um desfibrilador, coloco uma carga positiva aqui, uma negativa, aciono isso, passa uma descarga elétrica, o coração volta a bater. Marca-passo. Já viram pessoas que têm marca-passo? A pessoa que tem marca-passo fica logo aqui abaixo da pele, dá para colocar um zíper assim para ter acesso. Não, não é assim. Mas tem que ficar na primeira camada de pele. Por quê? Porque se der algum problema, tem que cortar bem rápido para poder tirar. Marca-passo é dar choquezinho no coração, para o coração bater 67 vezes por minuto. Marcar o passo, marcar o batimento. Então os médicos são responsáveis por desenvolvimento disso. Um efeito é esse, ó. Um efeito fisiológico. A pessoa bota os dois dedos na tomada, ela leva um choque. Se botar um dedo só na tomada, leva o choque? Assim, ó, eu tenho dois buraquinhos aqui. Aí eu boto o dedo aqui. Aqui é um fio fase e aqui um fio neutro. Então um está energizado e outro não. Eu não sei qual é. Então eu vou botar o dedo ali, eu tenho 50% de chance de levar o choque. 50% de possibilidade de levar o choque. Porque se eu tiver com isolamento no meu pé e botar o dedo aqui, eu não levo o choque. Não vai passar corrente. Se eu não tiver com isolamento, eu boto o dedo aqui, aí eu levo o choque. Mas se eu botar o dedo aqui, é o fio neutro, ele não está eletrizado, então não leva o choque. Aquela pessoa ali leva choque com certeza? É porque ela botou um dedo em cada buraco.
Na hora que ela botou um dedo em cada buraco, com certeza vai passar corrente por ela. E veja que a gente tem que ter cuidado nisso. Eu sou professor de eletricidade, né? Então eu conheço isso em tese. Chega nas férias, eu não conheço mais nada, estou de férias. E pronto, a pessoa fica assim. Levei um choque no verão passado, porque estragou um fogãozinho elétrico e a minha mulher perguntou, o que está com problema? Saí da praia, todo salgado, molhado, descalço, botei o dedo para ver se estava funcionando ou não. Levei um choque. Aí as minhas filhas vieram, pai, tu não dá aula de eletricidade? Eu, sim, mas agora eu estou de férias, né? Então tem que cuidar. Isso é o efeito. Na verdade tem um disjuntor lá, que é um disjuntor DS, assim, disjuntor de surto, ele desliga toda a casa, né? Então não teria problema. Eu fiquei mais bravo comigo de não ter pensado nisso antes e ter colocado ali, depois você fica, meu Deus, que bicho burro, né? Porque eu estava com uma solução salina pelo meu corpo para conduzir eletricidade descalço e coloquei para ver se estava funcionando ou não. Eu ia ver se estava quente ou não, mas eu acabei encostando, tá? Ele estava em curto. Outro efeito, ó, vai ser esse efeito aqui bonito, uma lâmpada, que é o fenômeno de incandescência. O que é isso? Isso é um chamado efeito Joule. Vai passar corrente elétrica por esse filamento. Incandecer é fazer o quê? Emitir luz porque atingiu altas temperaturas. É muito legal você pegar lâmpadazinhas dessa, já não aparece tanto a lâmpada chamada comum, mas se você ficar olhando para ela assim, ó, fica olhando para ela, concentra e fica olhando para a lâmpada. Chega uma hora que você vai piscando assim, você enxerga o filamento dela. Você consegue ver ela assim, ó, aquele filamento vermelhinho. O ruim é que daí você vai piscando, você vai enxergando esse filamento o tempo inteiro, né? Você fica olhando para qualquer lugar que você olha, está lá o filamento. Mas você está enxergando isso aqui porque é uma grande quantidade de luz que sensibilizou a tua retina e agora fazer isso olhando para o sol também é legal. Eu já fiz isso. Como eu já tenho a minha visão detonada, eu gasto ela com essas coisas. Então, eu fico olhando para o sol, você enxerga a bola assim, né? Aqui aconteceria a mesma coisa, enxergar aquele filamento. Um outro processo, efeito da corrente elétrica, o motor elétrico. Quando passa corrente por esse, ó, esse aqui teve um efeito fisiológico. Esse aqui teve um efeito térmico. E esse aqui vai ter um efeito magnético. Só que esse efeito aqui ele é tão grande, que a gente tem um capítulo chamado eletromagnetismo, só para entender aquilo ali. E que é tão grandioso que englobou todo o assunto agora. Todo o assunto é eletromagnetismo. Tá? Então, o objetivo até o final do curso é ver o que está acontecendo lá dentro. Desmontar o motor desse e ver. Tem um induzido lá dentro, aí tem um eixo, como vai ser a ligação, tem um ímã, né? Vamos ver agora conceitos importantes. Primeiro conceito importante, de diferença de potencial. Eu botei aqui um outro sistema. Ó. Então, tem aqui um copinho com água, um caninho ligando, aqui um registro, e aqui um outro copinho que está sem água, está vazio. Se eu abrir esse registro, o que vai acontecer? Vai passar água desse lado para aquele? Vai, então eu vou ter um movimento de água daqui para lá, né? Porque aqui tem uma diferença de nível, não é isso? Então a gente pode pensar assim, quer ver? Ó? Existe uma diferença de nível. E eu criei aqui uma sigla, ó, DDN. O que é DDN? Diferença de nível. Excelente, né? Porque é só eu pegar ali, muito bom. Essa diferença de nível, ela não vai provocar um movimento de água? Se tivesse no mesmo nível, passava água de um lado para o outro? Não. Então, porque tem uma diferença de nível, tem um desequilíbrio no meu sistema, é que a gente consegue ter esse movimento de água. Quer ver outra diferença? Ó? Eu tenho um corpo aqui que está a 100 graus Celsius. Aí eu tenho um outro corpo aqui que está a 20 graus Celsius. Vai passar calor desse aqui para esse? Vai. Então, existe um fluxo de calor. O professor de Física B vai trabalhar isso com vocês melhor, que sou eu também, mas não nesse momento, né? Então, existe um fluxo de calor aqui. Esse calor passando daqui para cá, ele passa por quê? Não existe uma diferença de temperatura? Então, existe uma diferença de temperatura. DDT. Estou criando essas siglas, elas não existem. Eu só estou botando a primeira letra de cada coisa, a diferença de temperatura. Pronto. O que isso tem a ver com a eletricidade? Nada, mas foi um momento legal, né? Tá certo? Não, imagina. Ó. Na natureza, a gente precisa das diferenças. As diferenças é que nos movimentam. Vocês estão sendo movidos aqui agora. Existe uma diferença entre o que você sabe e o que você quer saber. Aí você está estudando agora para ir para a universidade, não é isso? Para conseguir um emprego melhor, para conseguir se colocar melhor, fazer um concurso público depois. Então pode ser. Mas que seja, você quer melhorar. Então, carga elétrica é a mesma coisa. Ó. Eu pego aqui duas bolinhas. Uma bolinha que tem carga positiva. Outra bolinha positiva aqui, né? E aqui tem uma com carga negativa. O que acontece? Existe diferença de carga entre elas? Existe um desequilíbrio? Sim. Se fosse tudo positivo ou tudo negativo, ainda assim poderia existir alguma diferença que motivasse isso. Como um é positivo, outro é negativo, ou positivo e negativo, aí com certeza vai ter uma diferença entre elas. Aqui não tem elétron sobrando? E aqui tem elétron faltando. Isso aqui não vai ser um motivo para que os elétrons se desloquem? Então a gente diz assim, ó.
existe uma diferença de potencial. Esse potencial, essa diferença de potencial, equivale àquela diferença de nível, equivale àquela diferença de temperatura. Só que agora não é uma invenção minha, ó. DDP é diferença de potencial, que também pode ser chamada de tensão elétrica. Na nossa tomada aqui, qual é a nossa tensão elétrica? 220 volts. Nas outras capitais do país, o povo que está olhando lá do Ceará também, né, que vocês estavam falando do Ceará, em Fortaleza, em outras capitais vai ter lá 110. Aí você vai viajar para um hotel, aparece assim, ó, 220 volts. Aí, dependendo do hotel, ele vai estar escrito: caso necessite transformador, solicite na recepção. Por quê? Porque ele só tem tomada 220. Você vai para São Paulo, daí em São Paulo já tem uma tomada 110 e uma tomada 220. Isso aqui é a diferença de potencial. É uma energia disponível por unidade de carga. Então, diferença de potencial, a gente vai ter movimento de cargas elétricas. Associem isso, ó. Diferença de nível de água, movimento de água. Diferença de temperatura, calor passando. Diferença de potencial, movimento de carga elétrica. O que vem a ser esse potencial elétrico, daí, o que é o potencial mesmo, na parte de eletrostática que a gente vai ver, tá? Mas isso é suficiente para a gente entender a eletrodinâmica. Então, o que vem a ser tensão elétrica pode ser representado como V ou como U. Aqui no vestibular de Santa Catarina, todos os formulários trazem como V. Se vocês pegarem Paraná, São Paulo, o Nordeste do Brasil, todos eles vão trazer como U de tensão. Daí o V vai ser uma coisa e o U vai ser a diferença de potencial, certo? O que é a tensão elétrica, então? Um conceito, só para vocês registrarem isso, ó. Variação da energia potencial elétrica por unidade de carga. Bonito. Isso é uma coisa para você chegar em casa e falar para a mãe, né? Olha, que V é diferente de potencial. Não é para vocês decorarem o conceito, é para entender que tem uma diferença de energia entre esse ponto e esse ponto. Essa diferença de energia entre esse ponto e esse ponto é o que motiva o elétron a se movimentar. E essa variação de energia por unidade de carga é o que a gente chama de potencial. Vai aparecer assim, ó, V igual a delta E sobre Q. Eu vou escrever aqui, ó, V é igual a delta E por carga. A unidade que é a parte importante, a gente perceber assim, ó. Qual a unidade de potencial? Vai ser Joule por Coulomb. A unidade de energia no sistema internacional é o Joule. E a unidade de carga é o Coulomb. Joule por Coulomb vai receber um nome, que é o Volt. Então, Joule por Coulomb recebe o nome de Volt, um V maiúsculo. Tá? A parte boa é olhar assim, o potencial é um V aqui pra gente, né? O potencial é o V e o V também é a mesma letra da unidade. Então o V vai ser a medida do volt. Uma linguagem mais chulé seria a voltagem, né? Você vai numa autoelétrica, o cara não vai medir a tensão na bateria, a diferença de potencial. Ele vai falar a amperagem e a voltagem da bateria. Isso está errado. Não, é o que ele está conseguindo ver naquele momento. Tá? Mas não é uma linguagem científica daí. Certo? O que eu preciso que vocês registrem nesse momento, sério mesmo, assim, gravar isso, é que volt é Joule por Coulomb. Essa vai ser a unidade importante. Tá? Então tá. Fontes de tensão contínua. Porque a gente vai ter uma fonte de tensão alternada depois, que é a nossa rede elétrica. A fonte que a gente acaba utilizando mais é isso aqui, ó, pilhas e baterias. Primeira ideia que vem na cabeça é uma pilha, né? Ó, um monte de livro empilhado. É isso mesmo. Na verdade, os professores de química vão trabalhar com vocês porque o nome da pilha é pilha. O cara chamado Volta, Alessandro Volta, ele começou a empilhar chumbo, ácido sulfúrico, cobre, ácido sulfúrico, chumbo, e foi intercalando isso, foi empilhando essas coisas todas. E quanto maior essa pilha, mais energia ele conseguia, ou seja, mais volts, maior a diferença de potencial entre um extremo e outro. Então, a ideia também de energia, ó, se esse caderninho cair aqui de cima, ele causa um estrago. Se ele cair lá de cima, ele não causa um estrago maior? Então, essa ideia da diferença de potencial, da energia potencial gravitacional está associada a isso. É claro que as nossas pilhas são desse jeito, assim, ó, tem 4 pilhazinhas. E se vocês observarem, o desenvolvimento tecnológico da humanidade está associado ao desenvolvimento das pilhas, não está? Pilhas e baterias. Se não desenvolvesse isso, não adiantava nada. Eu comprei um tablet super, mega, ultra slim. E a bateria? A bateria é essa aqui, ó. Então não quero, porque eu quero que ele seja todo pequenininho. Aquele celular da década de 90, eu tive um celular desse jeito, chamado tijorola. Né? Então ele era assim, ó. O celular, ele era extremamente fininho. Na verdade, ele era assim, bem fininho. Só que daí botava a bateria era isso. E tinha 7 horas de duração a carga. Em stand-by, se eu ligasse para alguém, 1 hora. Né? Não ligava para ninguém porque era muito caro, então não tinha problema. Uma coisa fechava a outra, né? Não tinha problema nenhum. Tá?
Então a pessoa acabava não usando, ah, beleza, meu celular funciona, era só ligar para um amigo, tô chegando, deu, pronto, né? E a pessoa, se você não gostava de receber ligação, porque você pagava porque você recebia, aí tocava, e deve estar chegando, você não atendia, porque senão você vai pagar e ele também, né? Mudou muito isso. Representação dessa pilha. Isso aqui é um desenho humanizado. Professor de física é um professor desumano, daí esse ali é a representação. Então quando a gente faz isso, ó, uma pilha, ela vai ter essa representação assim, ó. Um risquinho maior e um risquinho menor. E é uma convenção. Qual é a convenção? Que o risquinho maior seja o polo positivo da pilha. E o polo menor vai ser o negativo, certo? Então a pilha tem um polo positivo, um polo negativo. É uma representação, você tem que decorar isso. Ah, mas por que é assim? Você não questiona por que é assim. É assim. É assim. Agora você tem que saber que é assim para resolver os exercícios. É tolinho isso, simplesinho, mas se não souber isso, quando chegar lá na frente num circuito elétrico, você não resolve o exercício, você não consegue fazer, não lembro qual é o positivo e qual é o negativo, porque todo o assunto está baseado nisso. Certo? Qual a diferença entre uma pilha e uma bateria? Uma pilha é uma reação química, uma diferença de potencial e tem lá 1,5 volts. De química que sai isso. Quando eu tenho uma bateria é uma sequência de pilhas. Várias pilhas associadas em série, você vai ter uma bateria. Ok? Então, beleza. É isso que a gente precisa de fonte de tensão. Próximo conceito importante, corrente elétrica. Essa palavra aqui de corrente, quem deu esse nome para corrente elétrica foi um cara chamado Ampère. O Ampère ele é pouco citado no ensino médio, não sei como unidade de corrente elétrica, mas são os homenageados, né? O Joule foi uma pessoa de conversão de energia, o Coulomb descobriu a carga elétrica, o Volt foi o cara que descobriu a pilha, então sempre tem os homenageados aí. E o Ampère ele é homenageado, mas ele equivale ao Isaac Newton, ele equivale ao Einstein, ele é tão importante quanto o Gauss, então são nomes tão importantes quanto, só que pouco citados. Qual a ideia de corrente elétrica? Ele pensava assim como a água, se tem um desnível, você gera uma correnteza, se eu gerar um desequilíbrio elétrico, eu gero uma correnteza de eletricidade. E ele chamava aquilo ali de fluido elétrico, como o calor. Teve um período da história que pensava-se que o calor pertencia ao corpo. Aí tinha um fluido calorífico chamado de calórico. Então tinha o fluido elétrico, o calor também seria um fluido. Então essa palavra ela vem daí ainda. O que vem a ser essa corrente elétrica? Um conceito formal, movimento ordenado de cargas elétricas provocado por uma DDP. Então, é um movimento organizado. Quando você pega um pedaço de um fio, assim, ó. Peguei aqui um pedaço de um fio, ampliei ele. Tenho várias cargas negativas aqui dentro, orbitando nos seus núcleos, né? Elas são estáticas, são paradas? Um elétron ele fica parado ao redor do núcleo? Não, ele está em movimento. Só que esse movimento ele é aleatório. Esse aqui vai para lá, esse aqui vem para cá, esse aqui vem para lá. A gente não tem uma organização para isso aqui. Agora, eu vou aplicar uma DDP. O que é aplicar a DDP? Eu pegar um dispositivo como esse aqui e prender nesse fio. Na hora que eu faço isso aqui com o fio, olha o que aconteceu. O lado direito era negativo, né? Então esse lado aqui todo, ó, é negativo. O lado esquerdo não é positivo? Agora eu dei motivos para esses elétrons andarem para o mesmo lado? Dei, eu não vou organizar o movimento deles? Então é isso que a gente chama de corrente elétrica. A corrente elétrica é esse movimento ordenado de cargas todas para o mesmo lado. Está aqui, ó, um movimento bagunçado aqui, e aqui a gente tem um movimento organizado, prendido numa bateria, um polo positivo, um polo negativo. Por que os elétrons vieram para cá? Porque aqui é positivo, e uma carga positiva não atrai uma carga negativa. Então eles têm dois motivos, na verdade, para se deslocar. Esse lado é positivo e esse lado é negativo. O que interessa para a gente é que exista uma DDP, uma diferença de potencial. A parte de estrutura da matéria, o que está acontecendo lá dentro mesmo, assim, por enquanto a gente não vai ver isso. Vamos deixar para depois, porque eu me interesso pelo fenômeno macroscópico. Eu vou olhar de fora, o fio esquentou, então está passando corrente elétrica. Certo? Então tá, agora vamos ver qual é a intensidade de corrente. Como que você mede quanto vale aquela corrente ali. Vou permanecer com essa minha figura aqui, ó. Olha só. Tem um fiozinho aqui. Aí esse fiozinho, ele está preso numa bateria. Então, eu vou desenhar aqui. E lá dentro tem um elétron. Assim. Quando eu ligar essa bateria a esse fio, para onde o elétron anda? Isso, para cá, né? Muito bem, ó, essa é a direita, né? Então ele vai andar para onde? Para a esquerda, muito bem. Ele vai caminhar para cá. Como que ele caminha? Ele tem perninha, daí ele caminha. Pronto, não interessa, isso aqui é assim mesmo, ó, dentro lá.
Tem os duendes ali dentro que carregam os elétrons, né? E daí eles andam para esse lado. Então, ele vai se deslocar para cá. Esse elétron se deslocando, ele não carrega uma informação com ele? Que é a carga elétrica, certo? Então, o número de elétrons que vão passar por aqui, relacionado com a quantidade de carga de cada elétron, é que vai definir a intensidade de corrente. Tem uma figura aqui para mostrar isso. Ó. Então, os elétrons estão passando, estão atravessando essa secção, a gente fatia essa secção, eu vou ver. Nesse momento, quantos elétrons estão passando por ali? 5 elétrons. Esses 5 elétrons, cada elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 na menos 19, então a gente acha a carga que passa por ali depois. Qual é o conceito de intensidade de corrente? Vê, o Fantin vai passar para vocês. Conceito de velocidade média, deslocamento sobre tempo. Ponto. Mas por quê? Não tem porquê. Foi definido assim. Isso é um conceito, é uma definição. Aí ele vai escrever uma equação desse jeito depois. Ó, S igual a S0 mais VT. Isso aqui já não é mais um conceito, isso é uma fórmula. Para alguns tipos de movimento vai funcionar assim. Então, o conceito, a partir dele, a gente relaciona o restante. E o conceito de intensidade de corrente é isso. Ó. É uma variação da carga, uma carga em movimento, num determinado intervalo de tempo. Então, é a carga que passa por aqui. Pode ser escrito assim no formulário, ó, I igual a Q sobre ΔT. Desde que você entenda que esse Q aqui não é uma carga estática. Não está parada aquela carga em algum lugar. Essa carga está passando por algum lugar. Então, é uma carga em movimento. Quando você coloca um delta, assim, você está dizendo que é uma variação. Delta em física significa variação. Aí eu não preciso ficar explicando para ninguém. Já está ali. É ΔQ sobre ΔT. Qual vai ser a unidade de intensidade de corrente? No sistema internacional, essa é a unidade. Ó. Coulomb por segundo. De novo, o Coulomb foi homenageado. O segundo, Dom Pedro II, foi homenageado também, né? Então, ó, Coulomb por segundo recebe o nome de ampere. Reparem que foi uma questão aqui, regional, vestibular de Santa Catarina, na UFS, que botava assim, ó. Quando você vai homenagear alguém na unidade, o nome da unidade é com letra minúscula, e a letra que representa a unidade é uma letra maiúscula. Então, se olhar aqui, ó, o Coulomb, ele é minúsculo. O segundo não, né? Tá, o Coulomb é minúsculo, o ampere é minúsculo, mas o símbolo dele é uma letra maiúscula. É um preciosismo, um detalhe do detalhezinho, mas é o item 64, que você fica em dúvida, pô, vou marcar ou não vou? Não marquei. Aí o outro que marcou ganha o ponto, né? É assim. Então, é um detalhezinho só que você tem que se dar conta. Nesse assunto ainda, tem uma coisa importante a gente saber, que é um prefixo. Então, na física se usa bastante esses prefixos. Eu fiz a seguinte opção. Faço essa seguinte opção sempre. À medida que ele aparece e que ele é relevante, a gente vê. Não adianta você decorar aquele milimicro, nanopico, né? Fica memorizando aquilo e não usa nunca. Então, aquele prefixo é importante. Um carregador de celular, por exemplo, ó, carregador de celular. O carregador de celular, ele tem os dados lá, que é o input e o output. Eu vou pegar o output. Output, uma aula interdisciplinar, modelo Enem. Saída, certo? Então, isso aqui é o dado de saída dele. Saída ele vai aparecer assim, ó, 5V, um tracinho assim, e aparece aqui do lado, 450 mA. O que significa cada coisa dessas? Esse 5V é o que para o meu carregador de celular? Voltagem, ou seja, é a DDP. É quanto eu vou ter disponível para esse meu dispositivo. Essa simbologia aqui pode aparecer assim, um tracinho e pontilhado, ou então poderia aparecer assim, ó, DC. O que é esse DC? É direct current, uma corrente direta, uma tensão contínua que vai ser produzida. Então isso aqui é para mostrar que ele funciona igual uma bateria funciona, não é igual a nossa tomada. E o que significa isso aqui, ó, 450 mA? Isso, é a corrente, é a intensidade de corrente, e esse Mzinho é mili. Então, no nosso dia a dia, a gente tem um monte de equipamentos com esse miliampere. Então, 450 miliampere, acompanha aqui comigo, ó, 450 miliampere é 450, 10 na menos 3 ampere. Então, para passar para ampere, eu tenho que dividir isso por 1000, vai dar 0,45. Isso vai acabar aparecendo em vários exercícios assim, que vocês vão fazer, eles dão em miliampere, porque é uma linguagem do nosso cotidiano. A gente vai ver depois calcular umas coisinhas e ver que uma corrente de 150 miliampere pode matar uma pessoa.
tá certo? Então, se passar pelo coração, pode dar parada cardíaca, né? Fibrilação. Então, esse valor ele é importante. E também, o que mata uma pessoa não é a tensão. O que mata a pessoa é a corrente que passa ali. Então, mesmo uma tensão baixa, mas se tiver uma corrente alta muito tempo, pode matar a pessoa. Essa vai ser a parte importante, o tal efeito fisiológico. Certo? Ó, tem uma questão para a gente fazer aqui. Ó. Por um fio condutor metálico, passam 2 vezes 10 na 20 elétrons durante 4 segundos. Quer ver? Resolver exercício numérico de física. O sucesso da resolução depende de quão organizado você é. Então, você conseguir retirar. É um exercício simples, não é um exercício complicado, mas para a gente tirar as informações. Ó. Um condutor metálico passam 2 vezes 10 na 20 elétrons. Isso aqui é o que para o meu formulário até agora? Isso não é o número de elétrons que estão passando por ali? Qual a letrinha que representa o número de elétrons? Era o N. Beleza. Durante 4 segundos. O que é aquele 4 segundos que está ali? Isso é o T, o ΔT, o intervalo de tempo que eu estou observando aquele evento. Calcule a intensidade de corrente elétrica. Intensidade de corrente, qual é a letra? I. Esse I não é de corrente, é de intensidade de corrente, por isso que é o I. Nesse condutor metálico, dada a carga elementar do elétron, então disse que o E é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Vejam, por uma questão de bom senso, quais as equações que a gente viu até agora? Vamos ver isso aqui, ó. Q é igual a N vezes E. E aí eu apresentei uma agora, ó. I é igual a um ΔQ sobre um ΔT. Agora, aos pouquinhos, a gente vai construindo um formulário de eletrodinâmica, as nossas 2 primeiras equações. Isso é uma equação de física básica, isso aqui já é uma fórmula específica de eletrodinâmica. O que eu tenho que fazer para resolver isso? Qual o mapa de solução? Ó? Eu quero saber a corrente. Eu preciso do quê? Do tempo e da carga. O tempo eu já sei? Já. O que falta? A carga. Então eu vou parar um pouquinho aqui, não vou usar essa equação primeiro, vou usar essa aqui. Descubro a carga. Depois que eu descobri a carga, o que eu faço? Volto para a equação da corrente. Então, tem 2 formas de você resolver exercícios de física numéricos. Você fecha o olho e calcula o que dá primeiro. Uma boa alternativa, às vezes. Ó, eu não sei nada aqui, mas ó, se eu sei o N e o E, eu posso calcular o quê? Pronto, consigo resolver isso. Então, vamos ver, está prontinho aqui já. Ó. Vou calcular a carga elétrica, que é igual a N vezes E. Aí, que é igual a 2, 10 na 20, vezes 1,6, 10 na menos 19. Na hora de resolver isso aqui, vejam, se você errar a conta, não significa que você não sabe física. Se você conseguiu tirar isso e conseguiu achar, são essas equações. E se você errar daí para frente, o seu problema é em matemática básica. Não que eu não tenha que dar conta disso com vocês, mas você mapeou. Pô, eu não sei fazer aquela conta com aquela potência de 10. Ó, isso está me travando no problema, né? Então, como seria a conta? Ó? 2 vezes 1,6, 3,2. 10 na 20 com 10 na menos 19, como resolve isso? Isso, 10 na 20 vezes 10 na menos 19, o que a gente faz? Conserva a base, soma os expoentes. Vai dar 10 na 1, né? Então, quanto vai dar a minha carga? Ó? 32 coulombs. Essa é a carga que vai passar por aquela secção. Qual a corrente elétrica agora? O que eu faço? Para achar a corrente, eu vou dividir a carga pelo tempo. Olha lá, ó. Carga dividido pelo tempo. 32 dividido por 4, 8. Está tudo no sistema internacional, estava em coulomb, estava em segundo, tudo resolvido, então a nossa carga vai ser, a nossa corrente vai ser em ampere, 8 ampere, tá? Beleza? Não sei, eles já vão disponibilizar isso para vocês, não fiquem aflitos aí, né? Tá? O sentido da corrente. Só para finalizar isso. Qual o sentido da corrente? Por que ela existe? Por que estamos aqui? Qual o sentido? Não, não é esse sentido de existência da corrente. É para onde é a corrente elétrica. Se vocês observarem, a gente tem uma corrente eletrônica. O que é uma corrente eletrônica? É uma corrente produzida por elétrons. No interior do fio, quem consegue se movimentar são os elétrons. Só que quando foi construído isso, pensava-se que era o contrário. Pensava-se que quem andava era uma carga positiva. Então eu tenho que verificar, assim, com colegas, professores de história, mas nesse período histórico há um movimento positivismo, assim, né? Se eu botar um negócio negativo andando, poderia ser estranho. Não tenho certeza se é isso, ainda tenho que conferir, né? Tá certo? Ver se é, mas faria um sentido histórico, assim, pensar que o positivo vai andar, assim como do positivo sempre sai, do norte sempre sai, então são os fornecedores. Não sei se é isso, faria sentido. Poderia dizer, faz sentido isso, né? Mas nem tudo que faz sentido está correto.
E o que a gente vai ter? Ó? O sentido real da corrente é esse. Ó? A carga negativa se deslocando. Só que foi cometido um erro histórico. O sentido convencional de corrente vai ser a carga positiva. Como se fosse possível a carga positiva se deslocar. Compromete muito a nossa vida? Não. Porque o valor da carga elementar do próton e do elétron é a mesma. Quando chegar lá no eletromagnetismo, a gente vai ver regras de mão direita para achar campo, achar o que aconteceu com força. Tudo aquilo foi escrito pensando que era carga positiva que se deslocava. Então, na construção de um circuito, a gente vai ter assim, ó. Eu tenho uma pilhazinha, a pilha tem um polo positivo, um polo negativo. Qual o sentido da corrente a partir de agora? A corrente vai sair do positivo e vai entrar no negativo. Mas lá dentro não está acontecendo outra coisa? Aí alguém vai ter que te perguntar, tá, mas no interior do fio, realmente quem se movimenta? Aí no interior do fio é outra coisa. Corrente para a gente vai ser isso. Ela sai do positivo e entra no negativo. Certo? Vamos ver se dá tempo, que tinha uma outra atividadezinha para a gente fazer, ó. Rapidinho, não vou tirar as informações, mas dá tempo. Acompanha aí. Ó. Uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes é o mesmo fio de antes, né? Vocês perceberam que é uma sequência lógica, né? Era o fio de antes que estava com 8 amperes. Percorre um condutor metálico. A carga elementar é 1,6 10 na menos 19 coulombs. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma secção transversal desse condutor por segundo e marque a opção correta. Percebem que é um problema igual ao outro, só que invertido? O que foi dado? Agora foi dada a corrente. E quer saber o número de partículas. Então o que a gente tem que fazer? Eu vou determinar primeiro a quantidade de carga que passa naquela secção através dessa equação e depois eu vou descobrir o valor do N. Vamos escrever aqui então. Ó. Corrente elétrica. Pela fórmula da corrente, I não é carga sobre tempo? Então, quanto vale o I? 8. Quanto tempo? Quer ver? A gente passa lotado pela informação quando diz isso. Ó. Desse condutor por segundo. Por segundo é quanto então? O tempo é 1. Mas é uma informação que ela acaba ficando escondida ali. Porque não deu tempo. Deu, era por segundo. Então qual a carga que vai passar por aquela secção? 8 coulombs. Certo? Como que eu acho o número de partículas agora? Pela carga elétrica, que não é N vezes Z? Então tá lá, ó. 8, que é a carga que vai passar por ali, N vezes 1,6 10 na menos 19. Se eu passar dividindo, aqui que eu disse, ó, tem que trabalhar com essas potências de 10 certinho para resolver isso. Ó. Vai aparecer 5 10 na 19 positivo, porque ele ficaria embaixo negativo. Quando eu passar ele para cima, ele vai trocar o sinal. Tá, o valor é esse. Eu tenho duas opções. Ó. Pode ser esse aqui, pode ser esse aqui. O que vai determinar se é a letra B ou a letra D? Ó, é um condutor, cadê aqui? Ó, percorre um condutor metálico. Dentro de um condutor metálico, quem consegue se mexer mesmo? Elétrons. Então, a letra B é a resposta correta. Lá dentro, os elétrons vão se movimentar e 5 vezes 10 na 19 partículas. Tá ok? Pessoas, ficamos por aqui. Se você gostou, dá um like aí, beleza? E vocês dão um like aqui, tá joia? Até semana que vem, pessoal. Valeu.